Fala, fala, fala. Podcast Evolucionismo, número 59, se eu não me engano. Hoje é segunda-feira, exatamente 12 horas e 49 minutos. No dia 27 de janeiro de 2025. Estou gravando isso aqui meio-dia. Porque ontem, eu ia gravar ontem, né? Hoje é segunda. Eu ia gravar ontem, que é o dia certo de gravar, mas enfim. Mas não gravei ontem porque ontem eu tava com sono, cara. Tava com sono aí. Praticamente as últimas 2, 3 semanas eu me debati constantemente lutando contra essa bagunça do meu sono infinita que fudeu muitos dias meus. Então ontem eu aproveitei. Ontem eu acordei 3 horas da tarde. Só que também eu fui dormir, era quase 6 horas da manhã. Aí eu dormi até 3 horas da tarde. Aí nisso, acordei. Aí fui assistir o jogo do Flamengo. Do Flamengo não, do Bahia, 4 horas da tarde. E também comprei 2 micão. Comprei 2 salgadinhos micão e 2 passatempos, 2 bolachas passatempo, pra eu fazer reiniciar o protocolo mapa, protocolo 2, porque na sexta-feira e no sábado eu comecei a falhar, cara. Comecei a ter a estafa mental, porque alguns pilares do protocolo já não estavam funcionando. Mas enfim, eu vou falar sobre isso mais pra frente do podcast. Eu tô aqui gravando agora justamente por isso, por questão do sono que eu tive ontem. E eu tô gravando agora aqui, não é no meu celular, tô gravando pelo notebook. Por quê? Porque eu acabei de gravar aqui outros áudios nos meus outros canais. Na verdade, um outro áudio. E enfim. A questão toda é, eu tô com um pouco de sono agora. Porque assim, olha, bora entender aqui. Ontem eu não li. E eu disse, eu vou dormir agora que eu tô com sono. E além de tudo, eu vou aproveitar para ver se eu acordo cedo amanhã, ou o que seja, eu durmo e acordo a hora que for aqui, mas eu uso esse dia e esse cansaço que eu vou ter no dia seguinte, no caso hoje, para reorganizar meu sono. E de fato, cara, porque se eu não fizesse isso, eu ia continuar com o sono fudido, como eu tô. Que esses últimos dias realmente, eu dormindo 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, e aí eu acordava mal, e aí nisso já vira uma bola de neve desgraçada. Não tem jeito. O sono é extremamente importante. Não tem pra onde correr. Então, ou você dá um jeito de organizar, ou então saiba que você vai pagar o preço. Você vai pagar o preço de estar errando e falhando com o seu sono.
E é isso, cara. Eu tô aqui. Realmente esse podcast de hoje ele vai ser mais lento, mais vago, porque realmente eu tô com um pouco de sono, não. Eu tô com sono, de fato. Mas agora é meio-dia. Meio-dia vai dar 1 hora da tarde. E eu vou esperar e vou segurar pra no mínimo, pra eu ir dormir no mínimo 5 horas da tarde. 6 horas da tarde. Porque aí sim eu vou conseguir já entrar numa rota mais, digamos, propensa à, à evolução, cara. Porque assim, ó, olha só. Nesse exato momento aqui eu tô mudando, tô tentando mudar uma a logo aqui de um dos meus canais. Uai. Não foi. Cacete. Enfim. E eu tô segurando, realmente, cara. Tô segurando pra chegar mais tarde, já no limite mesmo do sono, e conseguir fazer essa mudança de rota do sono. E aí sim, dormindo lá pra 5, 6, 7 horas da noite hoje, eu vou acordar, sei lá, 3, 4 horas da manhã. E aí, mais uma vez, começar o dia bem. Como hoje. Hoje foi um dia excelente. Está sendo um dia excelente até agora. De muita produtividade. De muita clareza mental. Por mais que tenha um cansaço e tudo. Mas é realmente um dia que, se eu tivesse acordado pra você ver, você ter a noção, cara. Se eu tivesse seguindo a mesma dinâmica de antes, eu estaria acordando mais ou menos agora. E olha o tanto de coisa que eu já fiz. Já fiz meio mundo de coisa hoje. Ontem eu deitei naquele horário, assim que terminou o jogo, eu deitei e tava já sentindo esse cansaço. Aproveitei para dormir mesmo. E nisso, quando foi mais ou menos meia-noite e pouco, foi meia-noite e 4, eu lembro, que eu olhei no relógio. Eu acordei. Eu fiquei um pouco lá na cama, mas aí não demorei e levantei. Aí nisso, tomei um termogênico, tomei um banho. E aí fui fazer as coisas. E já desde ontem, que na verdade hoje, eu já comecei já com altíssima produtividade. Durante a madrugada eu fiquei ouvindo alguns episódios de Mário Schwartzman, daquele curso que ele tem, Marketing para Mentirosos. Aí eu fiquei ouvindo isso enquanto eu ia fazendo alterações nos blogs que eu tenho. 2 blogs de 2 projetos que eu tenho. E que eu já estava com isso na cabeça. E aí eu consegui terminar os 2. Agora só tem alguns ajustes finos para fazer, mas tirando isso, já estão praticamente todo pronto já. E isso é bom demais, cara. Isso é bom demais. Sincero e honestamente. Quanto mais você vai ficando... Eu prestei atenção em uma coisa. Quanto mais você faz coisas, mais coisas você faz. É impressionante. É realmente impressionante.
quanto mais eu produzo coisas, eu finalizo coisas, mais eu consigo ter a autoconfiança de que eu vou terminar mais outras coisas. Isso é interessante, isso é deveras interessante. Um momento. Alô? Alô, alô, alô. Tô gravando aqui pelo Audacity, cara. E... basicamente... cara... o ano passado, eu percebo o negócio. O ano passado, eu tava no caminho certo. Mas eu me sabotei. Porque assim, ó. Eu tava produzindo pra um canal. Pro CC. Ok. Eu tava produzindo também pro outro. De livros. E aí eu comecei com o blog. Mas aí... eu tive a percepção de que eu não conseguiria ter resultados a curto prazo e que eu não conseguiria pagar minhas contas. E isso foi um pensamento muito macaco. Um pensamento muito macaco, porque se eu tivesse continuado, eu vejo aqui que a última publicação desse canal que eu fiz, a publicação agora, tinha sido... quer ver? Deixa eu ver. Dia 19 de agosto de 2024. E esse canal aqui, esse que eu tô vendo aqui, que eu sei qual é o de audiolivros. Esse canal aqui, ele tem, deixa eu ver. Tem 17 vídeos, parece. 17 vídeos, sim. Deixa eu entrar aqui no Analytics. E tem... ele constantemente tem views. Constantemente. Ele já tem 9 horas de exibição. Deixa eu ver aqui. Um espaço de um ano. E já tem quase 1000 visualizações no total. E voltando a postar, acredito que ele realmente vai ter uma guinada. E além de tudo, são vídeos que são intercalados, né? Como é audiolivro, cada livro eu acho que deve dar uns 30 vídeos, lendo por meia hora. Eu não sei se de fato chega a monetizar isso aqui. Eu acho que chega. Acho que chega porque eu tô fazendo com minha voz e tudo e tal. Mas que seja. Eu uso mais esse canal aqui. Ó, já tem 38,2 horas de exibição. E, se não me engano, são 4.000 horas que precisam. Enfim. E nisso, cara, eu uso esse canal aqui muito para melhorar minha oratória, para falar melhor, para eu ler melhor. E eu percebo que tem hora que... hoje eu tenho um desconto do sono, que eu acabei de gravar o vídeo lá desse canal. E eu cometi algumas falhas na leitura, mas enfim, faz parte. Aí tem esse desconto. Aí eu fico pensando, se eu tivesse continuado a fazer tudo isso que estava sendo feito, possivelmente esse canal aqui ou um dos outros canais estariam monetizados. Mas mesmo assim, não adianta também ficar se punhetando ou achando, se eu tivesse isso, se eu tivesse feito aquilo. Não. Simplesmente eu não fiz e acabou, cara.
Mas hoje eu vejo que realmente esse é o caminho. É fazer, produzir. Eu tô hoje com basicamente três canais principais, tirando o meu de música, e mais 3 canais secundários que eu não tenho uma expectativa. Eu não coloco a expectativa de receber dinheiro por isso. Inclusive um deles é esse aqui que eu tô gravando agora. Mas que eu uso eles mais como ou para minha melhoria na oratória, como esse daqui que é mais como esse aqui é mais um resolvatório, é mais como um reservatório mental, para eu saber daqui a um ano quando eu for ver esse vídeo aqui e eu ver como é que eu tava naquele momento. Então esse canal já é até um pouco diferente dos outros, mas e se esses outros dois são dois, deixa eu ver, é o TT, o CC, a L, são dois canais secundários que eu uso mais como desenvolvimento da minha oratória. Um é sobre leitura é um audiolivro. São leituras que eu faço, eu pego e leio o livro. E o outro, eu coloco o tema e vou fazendo. Eu até pensei em fazer isso nesse canal aqui, mas não. Eu não quis. Eu até pensei, talvez eu pegue conteúdo desse canal aqui e use nesse outro canal. Com os cortes. Mas esse outro canal eu pego os temas e desenvolvo os temas. Sem roteiro, sem nada. Então eu forço minha mente a criar e a relembrar de coisas e tudo. Enfim. Sincero e honestamente, cara. Eu sei que eu tenho que gravar e eu me propus a gravar 60 minutos desse canal aqui, em cada podcast. Mas hoje realmente tá deveras difícil pela questão mental. Deixa eu beber uma água aqui. Caralho, que calor da porra, viu, bicho? Tá que pariu. Hoje é segunda. E semana passada acho que foi uma das melhores. Não, foi sem dúvidas a melhor semana que eu tive nos últimos meses. Porém, ela terminou de maneira mais pro negativo. Porém, eu já consegui retomar pro neutro, pra daqui, sei lá, amanhã ou depois de amanhã já realmente tá no... Eu acho que na verdade eu já tô mais do neutro pro positivo. Por quê? Eu passei a semana inteira, até a sexta-feira, na dieta limpa. Só que quebrando o NoFap praticamente todos os dias. Na verdade, não. Na verdade, na sexta-feira... Deixa eu ver. Até sexta-feira eu não tinha quebrado. Tava 3 dias, se eu não me engano. Isso mesmo. Eu nem tava tendo vontade. Tem vários dias desses aí. Eu ia lá e quebrava uma sem a mínima vontade. Eu simplesmente quebrava pela força do hábito. Enfim, aí eu passei a semana inteira comendo bem, comendo feijão, carne, apesar que carne com molho de ketchup, mas não era uma coisa tão calórica assim, eu acho. Se vacilar era. Aquele tanto de ketchup eu acho que tava dando uma incrementada grande. Mas eu mantive o peso relativamente bom essa semana. Vou fazer aqui, ó. Deixa eu entrar aqui, já que eu tô com o notebook aqui fácil.
Eu vou usar artifícios. Deixa eu entrar aqui na aba de dieta. E aí eu vou ter clareza maior para falar aqui. Olha, na semana passada, a verdade é, no domingo passado, sem ser ontem, eu finalizei a semana com 85,9. Excelente. E nessa semana, que foi ontem, eu terminei com 87,5. De certa forma, pode parecer que foi ruim, mas não, porque eu comecei na segunda-feira com 88,7. Então, eu evoluí. E aí, ó, na segunda, 88,7. Na terça, 87,3. Na quarta, 85,4. Aí na sexta, na quinta já voltou a subir, 86,1. Sexta, 87,4. Sábado, 87,1. Domingo, 87,5. E aí hoje, 87,4 novamente. Então, de tudo isso, eu levo como algo positivo, que é estar conseguindo manter essa constância de não estar passando muito de 87. É como se fosse um novo platô para daí em si conseguir avançar. Porque antes, nos últimos meses do ano passado, eu estava muito mal. Essa cadeira, sincero e honestamente, ela vai quebrar a qualquer momento. E vai me derrubar, porque puta que pariu. E já tá amarrada. Sim, o ano passado, nos últimos meses, eu normalizei tá com a base de 92 quilos, cara. E isso era péssimo. Foi tanto que passei muito tempo sem conseguir ficar menos de 90 quilos. Isso é foda. E aí nisso eu fiquei muito tempo sem fazer exercício. E foi péssimo, foi uma bosta. E agora eu já tô normalizando os 86 quilos, os 87 quilos. Ó, eu vou fazer o teste aqui. Na verdade, foda-se. Eu ia me pesar agora, mas não tem necessidade. E essa questão de você ter a organização do seu peso, tá comendo melhor, isso puxa muitos outros hábitos positivos. Por exemplo, e voltei a ler com constância. Já li hoje. Eu voltei a produzir com constância. Nesse exato momento eu já tenho 2 canais ativos. Tenho 2 blogs ativos. Não, nenhum monetizado ainda, mas já seria o quê? 4 fontes de renda. Se fosse por isso. Na verdade, tenho 5 canais ativos, né? Contando com esse. Mas eu não encontro com esse. Então são 2 canais ativos, 2 blogs ativos. O site da agência praticamente pronto. Só fazer algumas atualizações. O site do projeto de vender seguidores também pronto já. Só alguns detalhes também para finalizar. Que eu acredito que eu vou finalizar amanhã. Hoje é porque realmente eu tô com a minha mente cansada agora. Eu vou terminar de gravar isso aqui. E vou esperar um pouco e eu vou lá no dentista fazer a manutenção do aparelho. Eu ia até cortar o cabelo, mas eu não vou porque o cara não vai estar lá. E aí depois disso, depois que eu terminar aqui, eu vou ficar moscando até dar 3 horas. Eu vou segurar para não dormir. 3 horas eu vou pro dentista. Devo terminar lá para 4 e meia. E aí eu vou voltar para cá. Eu vou segurar mais um pouco. E quando der umas 5 e meia, 6 horas, aí eu me permito dormir. Então, fora isso, praticamente meu dia vai terminar aqui agora, com a gravação disso. Eu tinha colocado outras coisas para fazer. Tinha anotado aqui na agenda, mas como, por exemplo, lavar roupa,
algumas roupas que tem aqui, tem poucas roupas. Dobrar as roupas. São coisas que dá pra deixar pra amanhã. Essa semana, uma das, um dos principais objetivos é acordar e dormir cedo. Regular o sono pra eu dormir e acordar. Dormir cedo e acordar cedo. E aí fazer exercício durante as manhãs. Como foi hoje. E uma coisa interessante aconteceu hoje. Que 5 horas eu saí daqui. 5 da manhã eu saí pra ir fazer só uma caminhada. Eu pensei, eu vou fazer uma caminhada de 10 quilômetros. Só a caminhada mesmo. E geralmente eu faço em 2 horas e pouco. Mas aí, quando eu tava, sei lá, chegando a 1 quilômetro, o meu corpo praticamente me obrigou a correr. E aí eu fui e comecei a correr. E eu vi que eu tava correndo bem. Mas eu nem forcei muito. Aí eu corria, parava. E eu não tava cansando. Cansando tanto quanto antes. E eu nem forcei. Aí eu fui e fiz 5 quilômetros. Correndo e parando. Amanhã eu vou fazer a mesma coisa. Só que amanhã, já partindo do início do dia, acordando. E hoje eu acordei meia-noite. Então eu já estava 5 horas acordado. E amanhã não. Mas é um costume. É simplesmente acostumar. Reacostumar. E aí nesses últimos dias da semana passada, eu tava indo com meu primo correr. Só que eu não corria. A gente ia mais andar do que correr. E aí nisso, acabava aqui. Eu saía daqui 4 horas, eu perdia 3 horas do meu dia. Olha só que psicopatia. Caralho, eu não parei pra pensar nisso. Eu perdia 3 horas do meu dia. Porque eu saía daqui 4 horas, ia na casa dele, esperava ele se arrumar. Aí de 4 horas, a gente chegava no lugar de correr mais ou menos umas 4h45. E de 4h45, ia mais 1 hora, 1h30. Eu chegava em casa quase sempre 6h30, às vezes até 7 horas. Tomava um banho e praticamente o dia já tinha acabado ali. Então meu dia estava acabando 4 horas da tarde. E outra coisa, eu acordava meio-dia. E é 4 horas da tarde, não conseguia dormir tão cedo. Ficava até 3, 4 horas da manhã acordado. Sem fazer nada, só assistindo vídeos inúteis na internet. Até que nesses últimos dias da semana, nessa semana em específico, eu fui produtivo. Como já falei. Finalizei os 2 blogs. E finalizei o outro site lá, que só tem os reparos agora. Gravei os vídeos do outro canal lá. Mas, mesmo assim, eu tava mal porque eu tava acordando cada vez mais tarde. E dormindo cada vez mais tarde também. Ao ponto de ontem acordar 3 e tanto. 3h30 mais ou menos da tarde. Só que ontem já foi algo mais pensado. Porque acordando mais tarde assim, eu consigo fazer o corujão, que é ficar acordado, como hoje eu tô fazendo. Que é ficar acordado e praticamente forçar o seu corpo a reorganizar. Agora sim, essa semana eu vou conseguir organizar meu sono. Eu vou conseguir acordar e dormir cedo. Mas, diante de tudo isso que eu passei, tem uma lição que tem que ser tirada. O primeiro e o segundo dia, acordando um pouco mais tarde, ele já tem que ligar o alerta para você. No dia seguinte,
se forçar a acordar cedo e acordar no horário. A verdade é estipular sempre um horário exato para você acordar. E sempre acordar nesse horário. Independentemente do que aconteça. Se você está de férias, se você está em casa, se você não está. Porque quando você fica variando os horários de acordar, isso fica cada vez mais difícil de controlar. E você fica à deriva. Então, cada vez mais você vai acordando tarde. No caso, eu, porque eu tenho a flexibilidade de poder acordar o horário que eu quiser, o dia que eu quiser. Mas quem paga o preço sou eu mesmo. Porque se eu acordar tarde e não produzir, mais cedo ou mais tarde, eu vou tomar na bunda porque eu não vou ter dinheiro para pagar as contas. É isso. Simplesmente é isso. Mas o levantamento da semana passada foi bem positivo. Por mais que eu tenha terminado ele mais pro negativo, foi muito positivo. E tanto, duas coisas que eu já falei que tem que ser extremamente repetidas de mim para mim mesmo, que é: siga uma estratégia. Ponto final. Siga essa estratégia até o final, que ela vai dar frutos positivos. Isso aí é óbvio e certo. E o segundo é: quando tiver indo para o lado negativo, volta o mais rápido possível para o positivo. E além de tudo, uma terceira coisa também é: pequenos avanços são avanços também, ponto final. Eu poderia ter terminado a semana passada com, 80 quilos. Com todas as coisas feitas. E com o ambiente organizado, com tudo isso. Mas não foi. Por instabilidades, por erros meus, por não ter controlado meu sono, por estar querendo toda hora flexibilizar demais a estratégia, por estar constantemente cometendo PMO. Outra coisa que teve foi: eu voltei a ter show essa semana. E foi justamente nesse dia, um dia antes, que eu pensei: eu vou estar em jejum aqui. Então o que é que eu vou fazer? Na quinta-feira eu pensei isso: eu vou comer uma manga aqui, só pra garantir que amanhã, na hora do show, eu não vou desmaiar. Que eu ia fazer jejum nos 2 dias. Aí, beleza. Aí depois eu comi outra manga. Na verdade, quando você começa a negociar com você mesmo, não pode esquecer, você vai se foder. Quando você começa a dizer: não, vou fazer só isso aqui. Eu vou fazer isso aqui porque eu vou fazer só isso aqui. É sempre você querendo ganhar território. E aí você, na verdade, você vai se foder. Porque, por exemplo, essa semana, aí disse: não, vou comer só a manga aqui pra garantir que eu não vou desmaiar. E eu nem iria desmaiar. Eu já sei disso. Mas ok. Aí depois disse: não, vou comer só mais outra manga. Naquele momento eu já tinha perdido o controle. Aí depois disso, eu fiz o quê? Eu fritei carne, comi com farinha, se eu não me engano. E depois disso aí já foi pro caralho. Aí eu já cozinhei arroz, meio mundo de arroz, e comi com carne, com molho de ketchup e batata. E sempre com a justificativa mental maravilhosa: eu vou fazer isso aqui porque isso. Eu vou fazer aquilo porque aquilo. No final o que acontece é: você fica com sua autoconfiança baixa, porque você traiu a si mesmo, fazendo uma coisa que não deveria ter feito.
Não que não deveria, mas foi uma coisa que você estipulou que não ia fazer. E você fez. Aí sua autoconfiança cai. E aí você acaba abrindo o espaço para voltar para os velhos hábitos. E aí você abre mão de outro hábito. Quando vê, mais outro. Quando vê, mais outro. E aí depois de tudo isso, 7, 14 dias depois, você se vê irreconhecível. Você diz, meu Deus, como foi que eu perdi o controle de tudo isso? E aí você fica se perguntando, como é que eu perdi o controle? Como foi? E você perdeu o controle quando você começou a abrir as pernas, cara. Quando você pensou, não, vou fazer só isso aqui, mas só hoje. E aí no dia seguinte você diz, não, vou fazer isso aqui novamente, mas é só hoje também. E aí amanhã eu começo. Esse amanhã nunca chega. E tem gente que tá perdido nesse amanhã eu começo, esse amanhã, na segunda-feira eu começo. Tem gente que tá nessa história aí tem anos. E aí com isso, engorda 10, 15, 20 quilos, aumenta a dívida, fica com a vida completamente fodida, simplesmente por perder o controle das coisas mais simples. A mudança ela não acontece nas coisas gigantescas. Ela acontece na sua hora de acordar, acordando cedo e fazendo o que tem que ser feito. Acontece no que você come ou que deixa de comer. No que você faz durante seu dia, nos seus hábitos, na sua produtividade, nas tarefas simples do dia e nas tarefas pequenas dos grandes projetos. Acontece na sua inclinação a começar a fazer exercícios, mesmo que os primeiros dias você tenha um baixo rendimento, porque você está acima do peso, que seja, ou você está fora de forma física até. Mas mesmo assim você continua. Existe sempre uma evolução retardada, em que você faz durante um período de tempo atitudes que são evolutivas, que lhe levam para uma condição melhor, só que você praticamente não vê resultado. Mas quando menos se espera, se percebe uma evolução razoável a grande. Ou na aparência, ou no peso, ou nas finanças. Essa evolução, ela não, você deflagrou esse resultado final naquele dia específico. Mas ele não foi resultado daquele dia específico. Ele foi o resultado de vários outros dias que você fez o que tinha que ser feito. Ou você fez pelo menos boa parte do que tinha que ser feito. Quando você está num dia ruim, existem várias maneiras de se agir. E a pior maneira é agir a modo caralho. Dizer, não, já fiz isso aqui errado, então foda-se. Não vou mais fazer nada certo aqui. Eu vou pedir uma pizza. Eu não vou correr. Também já não vou fazer aqui o que eu tinha, as tarefas que eu tinha pra fazer. Não, cara, calma. Calma. Pela minha experiência, quando você tá num dia ruim, num dia de baixa produtividade, aí você pensa, não, beleza, eu tô num dia de merda. Vou fazer aqui algumas coisas que dá pra fazer ainda nesse restante de dia. E, ok, amanhã eu já começo a voltar pra fase positiva. E isso sempre funciona. Sempre funciona quando você entende que é uma constante, é um crescimento constante, com vários altos e baixos. Em dias que você tem uma produtividade lamentável, mas no dia seguinte você entende, ok, eu estava cansado, não é você ficar se masturbando e pensando, não, eu tava com isso, isso.
Não é você passar a mão na sua cabeça. Não é. Mas de forma nenhuma também é você chegar e ficar se lamuriando e agindo como um carrasco de si mesmo. Isso também dá muito menos resultado do que você chegar e se entender. É muito melhor você chegar, deitar na sua cama, olhar pro teto e pensar, por que caralhos é que eu tô fazendo isso? E não só ficar no porquê. E buscar até o como. Entender? Beleza, eu tô dessa maneira aqui agora. Como é que eu posso sair desse fundo do poço e começar a inclinar a minha vida, as minhas atitudes para um lado positivo? Isso não quer dizer que do dia para a noite você vai sair de uma fase ruim para uma fase boa. Não. Isso quer dizer que você vai conseguir caralho. Isso quer dizer que você vai conseguir sair de uma fase péssima para uma fase ruim. Aí de uma fase ruim para uma fase razoável. E de uma fase razoável para uma fase boa. Da fase boa para a fase ótima. Da fase ótima para uma fase histórica. E aí vai chegar o dia que você vai estar cansado e você vai voltar para uma fase merda. E é nisso, cara. São balanços onde você sempre vai estar com atitudes de soma positiva. Tem o conceito da atitude de soma negativa, né? Deixa eu até olhar aqui se realmente é esse. Atitude de soma zero. Deixa eu ver aqui o conceito. Não, não é isso não. É a atitude de soma zero. Deixa eu ver se é isso. Não, não é atitude, é comportamento. Aqui, ó. Comportamento de soma zero. Não é também. Mas foda-se, foda-se. Basicamente, o que eu tava olhando aqui nesse negócio de soma zero é que você passa um período evoluindo, mas chega um determinado dia que você faz tudo tão errado que você acaba perdendo todo o ganho que teve durante um período X. Isso é muito fácil de saber com coisas quantitativas como peso e como dinheiro. Por exemplo, passar 7 dias numa dieta certa, sem comer besteira, sem fazer as coisas erradas, fazendo exercício. Aí você passa 6 dias nessa rotina aí. Quando chega no domingo, você vai e come igual um animal. Come 2 pizzas, 2 litros de refrigerante. Você faz o caralho. E aí se tivesse perdido 4 a 5 quilos durante esse período todo aí, você vai ganhar tudo de uma vez só. Já tive várias ocasiões nesse comportamento. Então sempre o que eu tiro de de todas essas vezes que aconteceu isso, a lição que eu tiro é: dá pra você melhorar o pior. O que é que significa? Se você tá num dia péssimo, dá pra, em vez de você comer até ficar passando mal, dá pra você parar ali e entender. Ok, parou aqui, daqui eu não passo e vamos retomar o controle. Dá pra fazer isso. É possível fazer isso. Mas quando entra para a mentalidade de aproveitar, já que eu fiz a cagada aqui, já que eu fiz o errado, vou aproveitar e vou meter o pé na jaca com força. Não, cara. Porque tudo que é feito de errado, quem vai arcar é você mesmo. Então,
Por exemplo, você está aí e já gastou uma coisa que você não queria gastar. Você comprou uma coisa que não estava no seu orçamento, não estava no seu planejamento. Aí você pensa, já que eu já errei, eu vou comprar aqui agora meio mundo de coisa, aí eu vou comprar lanche, eu vou comprar. E aí você, em vez de gastar, sei lá, R$ 50 que você não tinha planejado, acaba sendo gasto R$ 100 a mais, R$ 200 a mais. É uma coisa que não faz sentido, porque depois isso aí vai vir o saldo na sua vida. E somente você que vai ter que arcar com esse saldo. Então, reconhecer as pequenas evoluções, os pequenos ganhos é essencial para um ganho maior. É essencial. Digamos que eu termine esse mês de janeiro com 85 quilos. Vários dias já com 85 quilos. Não cheguei no 80. Isso aí é uma derrota? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma isso é uma derrota. Isso é uma coisa muito boa e muito, muito positiva. Que você saiu de um estágio X e evoluiu naquele estágio. Mesmo que não tenha chegado à sua meta inicial. Mas você volta agora a buscar a sua meta em um patamar já bem próximo dela. Bem mais fácil de alcançar. Então, se eu chegar no final do mês com 85 quilos e achar que foi uma merda, e aí nisso eu querer dizer, que se foda também, eu só fiz essa merda, ai, foda-se. Hoje também vou enfiar o pé na jaca. Vou pedir pizza, vou fazer o caralho. E aí, do nada, de um dia pra outro, eu saio de 85 quilos para 90 quilos. Perdi tudo. Não necessariamente, ok? Não tem como ser. Você fica mais inchado do que gordo, na verdade. Mas é muito mais inteligente você pensar, ok, evoluir. Perfeito. Agora bora mais uma vez colocar pressão. Colocar pressão para chegar nesse próximo estágio. E depois manter. Então, nesse momento, eu manter esses 87 quilos já é um avanço. Já é um avanço. Não é uma regressão. De maneira nenhuma. Enfim, cara. Enfim. É isto. E aí, nesse final de semana... vale lembrar também. Nesse evento que eu fiz... Foi em Ipirá. E, bicho, eu cantei. Eu cantei muito, cara. Mas eu cantei muito. Eu cantei demais, cara. Um som bom. Com um operador de som lá. Ele colocou um reverbzinho e ficou... Porra! Caralho. Eu, sinceramente, eu cantei muito bem. Muito bem. Só que, eu até anotei uma coisa, tava até esquecendo. Eu tava muito... Esses dias que eu tô em casa, saindo pouco, é um dos fatores. Mas o outro semana passada, praticamente todos os dias, eu fui lá e quebrei uma. E aí, levando em conta isso, também o fato de ter tido essa alimentação desregrada um dia antes, no dia praticamente, desse evento, eu tava com confiança baixíssima. Então tinha umas mulheres lá, e praticamente eu ficava pensando, caralho, com a autoestima baixíssima, cara. E outra coisa, o fato de eu estar sem empurrar há alguns meses. Mas agora, bora falar aqui mais uma vez sobre esse fato de estar sem empurrar há alguns meses. Eu já falei, eu só vou voltar pro Instagram a partir do momento que eu tiver com 80 quilos
há 7 dias seguidos. Foda-se, cara, se eu vou passar o ano de 2025 inteiro sem Instagram. Foda-se se eu vou passar 3 anos sem empurrar. Eu tô levando essa questão pra minha mente de que a minha mente não vai mandar em mim. A minha mente ela não vai fazer pequenas negociações que levam a grandes negociações e que eu sempre saio perdendo. Não, até porque a mente em si ela é positiva. Na verdade ela é neutra. Então, esse aprendizado de que você está tendo isso aqui porque você merece ter isso aqui. E não porque você está usando aquele artifício como de maneira masturbatória. Não, de maneira nenhuma. Então, vou voltar pro Instagram, mas apenas quando eu tiver com 80 quilos 7 dias seguidos. E não com 80 quilos hoje, e aí amanhã eu já tô com 83. Não. Digamos, amanhã eu tô com 80 quilos. Beleza. Aí no dia seguinte eu tô com 80,7. Ok, ainda tá dentro. Mas no dia seguinte eu tô com 81. Perdeu, cara. Perdeu. Zerou. Porque assim, o Instagram em si não tem nada de útil. Eu já caguei em questão de música. Foda-se. Já não, sincera e honestamente, hoje eu já não vejo mais essa questão de carreira musical como algo que vai me preencher por si só. Não, eu gosto demais de cantar, gosto muito de fazer show, tudo isso. Mas tem coisas que são mais urgentes e mais valorosas para mim, que é eu ter um corpo bem construído e bonito, magro, eu me alimentar bem, eu dormir e acordar bem, eu tá tendo múltiplas fontes de renda, eu tá lendo constantemente, eu tá tendo realmente uma boa vida, além da música. Porque senão eu fico dependente da música para tudo, para pro dinheiro, para autoestima, para tudo isso. E eu não quero, cara, não quero. Não quero não. Não. E aí, em relação a isso, o Instagram é uma das coisas mais significativas. Porque o Instagram, para mim, só tem duas funções. A primeira é conseguir vaginas e a segunda é conseguir shows. Então, eu conseguir buceta e conseguir show, nesses dois momentos, essas duas coisas, no momento, foda-se. Ah, mas vai ficar um ano sem enfiar. Foda-se, cara. Foda-se, porque no momento, eu me lembro muito bem, em 2023, em um período que eu tava enfiando praticamente todos os dias com mulheres diferentes, eu tava financeiramente fudido, emocionalmente fudido, minha autoestima tava péssima, porque eu pensava, caralho, eu tô aqui fazendo a faculdade, mas quem paga a mensalidade da faculdade são meus pais. Ou então eu pensava, caralho, bicho, minha dívida só cresce. Eu pensava, caralho, bicho, eu tô fazendo essa merda dessa faculdade aqui, não vai valer de nada. Então hoje, eu tô muito melhor do que esse período aí. Porque hoje, meus pais não pagam um centavo de nada meu. Eu tô melhorando fisicamente. Eu tô construindo múltiplas fontes de renda. Que assim que uma monetizar, depois assim a outra, depois vai vir outra, depois outra. E vai ter um momento que eu vou estar com 10, 15 fontes de renda ativas. E vou estar tirando 10, 15, 20 mil por mês. Eu vou estar... Outra coisa, hoje eu posso estar trabalhando de qualquer lugar que eu queira. Só não estou ainda viajando porque ainda não tenho condições financeiras. Só por isso. Mas assim que eu tiver, eu vou meter o pé. Primeiro com viagens próximas, para ir pegando a manha. Depois com viagens para lugares ainda aqui na Bahia, mas mais distantes. Aí passando uma semana em um lugar, outra semana em outro. Aí depois eu vou para fora da Bahia. E por aí vai. E é até interessante que eu não tenho um apego tão grande com meus pais. E aí eu posso fazer isso.
Gosto muito dos meus pais, já falei isso muitas e muitas vezes. Mas eu não tenho esse apego de, por acaso, ficar um mês sem ir lá e tá chorando como se eu tivesse acabado um... Não, cara, eu não sou mais criança. Não sou mais criança. Não tenho isso. Já tem muito tempo que eu nunca tive isso, na verdade. E a vida passa muito ligeira. Eu já vou fazer 27 anos. Daqui a 3 meses. E essas coisas que são feitas de positivo, você colhe por muito tempo. E o de negativo também. Então, obviamente que assim que eu começar a ser nômade e trabalhar de lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes, lugares diferentes, isso não vai ser pro resto da vida. Obviamente que não. Mas eu quero ter essa vivência. E eu vou ter essa vivência. Eu vou ter múltiplas fontes de renda. Eu vou ter meu carro importado. Eu vou ter meu iPhone. Eu vou ter um corpo abaixo de 80 quilos. Eu já tô no caminho de dominar a comida e não a comida me dominar. No caminho de dominar o dinheiro e não o dinheiro me dominar. De dominar a minha rotina e não o contrário. E não o contrário. Mas isso é uma coisa que ela é feita dia após dia. São pequenas, são micro-vitórias. São micro-vitórias. É você, no dia que você está cansado, você dizer, beleza, cara, eu tô cansado para um boneco. Mas eu vou fazer só isso aqui, já que eu não tive ainda, eu não consegui fazer tudo, mas eu vou fazer isso aqui. Com o tempo, essas pequenas atitudes, além do que você iria fazer, vai se pagar. Elas vão se pagar. Aos poucos você vai perceber que tudo isso valeu a pena. Eu não vou ficar 3, 4 anos sem empurrar. Não. Não. Duas coisas, ó, inclusive, outra coisa. É o peso, ok. Eu vou abaixar esse peso, mais, ok. Mas a pornografia, isso realmente eu quero. E eu quero não, eu vou eliminar da minha vida 100%. 100%. Porque eu acho que a maior parte dessa minha baixa autoestima em relação às mulheres não é o fato de estar muito tempo sem empurrar. Não, porque foda-se. Se eu quiser, eu volto hoje pro Instagram, começo a interagir com mulheres e volta e meia eu vou descolar uma vagina. Mas mesmo assim, se eu continuar constantemente me punhetando, e aí eu me punheto por quê? Por hábito, cara. Por mau hábito, somente. É só por mau hábito. Porque tinha muitos e muitos dias já que eu simplesmente lembrava, caralho, eu não quebrei uma hoje. E eu tinha liberado pra mim mesmo de quebrar a hora que eu quisesse. E que o principal era a alimentação e a perda de peso. E ainda é. Porém, não é necessário você quebrar uma quando você não tem vontade. Só porque você pode. Ou pelo menos porque você não está proibido de você mesmo fazer isso. Não tem necessidade, cara. E outra coisa, é muito merda. É muito sem graça, não tem graça, cara. É aquele momento que você termina de fazer aquilo ali e pensa, caralho, pelo amor de Deus, que eu fiz esta bosta. Não é nem aquela depressão pós-punheta. É simplesmente o fato de que não tem graça. É muito mais fácil, muito mais útil você guardar essa energia pra você ir lá, bater 10 quilômetros correndo sem parar, e você se alimentar melhor, você se evoluir mesmo, ser uma pessoa melhor. Isso vai fazer com que você tenha mais dinheiro, seja mais bonito, tenha mais aberturas em meio social e mais aberturas de pernas, cara. É uma questão matemática. Então, você quebrar uma não
não vai lhe ajudar em nada. Nem na vontade de parar de quebrar uma. Porque você vai e bate uma, depois você vai querer bater 15 porque não, é tão sem graça. Enfim, cara, é isso. Esse foi o programa de hoje. Eu confesso que com 20 minutos eu já queria acabar esse programa de hoje. Mas eu queria acabar porque eu tenho essa desculpa de que tô cansado e o caralho. Mas não. Eu falei que eu ia fazer 1 hora de programa sempre e tô aqui. É isso. Valeu, falou, vai, toys.